Voltando aqui, gente. Vamos lá. Como é que fixa? Fixa. Boa noite, gente. Boa noite, salve Maria. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Miraci tá live de fiando hoje. nas nossas lives, viu? Miraci é top de Deus. Estava conversando com ele, conhecendo a história dele. É um rapaz de Deus. Que bom. E aí, como é que vocês estão hoje? Tá todo mundo bem? Você já enviou para todos os seus amigos, todos os familiares? Vão mandando as lives, o aviãozinho aí, gente, pra... Clica nesse aviãozinho aqui embaixo e vai enviando, e vai mandando. Ana Cláudia também. Se vocês ainda não fazem parte do nosso grupo do Telegram, do WhatsApp, entrem lá para fazer parte conosco, né? Lá nós vamos fazer todo o nosso contato. Lívia, Ana Cláudia, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Temperamentos. 4 temperamentos e qual a influência dos temperamentos nos relacionamentos. Será que tem influência, amor? Será que tem? Qual será o nosso temperamento? Você sabe o seu temperamento? Se você não sabe, você vai começar a se nortear agora, né? Vai dar para que você possa dar uma entendida, né? Para que você possa se analisar. Aprofunde. Depois você vai usar, né, o que você aprendeu aqui para aprofundar mais nesse conhecimento. Saudade de você, Ana Paula. Minha prima lá do Piauí. Lá do Piauí. Eu já tenho Piauí 17 é ali do pessoas. lado, né? E tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Que o Senhor seja manifestado hoje. Tia Iraci Vieira. Iraci Vieira. Um abraço. Tia também tá bem fiel nas lives, né? Sim. Vamos entrando, gente. O conteúdo hoje é muito bom, tá? Fiquem até o final. Tudo aquilo que é para que nós possamos aprender mais. Quando a gente aprende mais sobre o nosso temperamento, a gente passa a ver o outro com os outros olhos, né? Porque ninguém é igual a ninguém. E quando a gente conhece o temperamento, nós vamos saber. O Leandro age assim por causa disso, a Ieda age assim por causa disso, meu pai, minha mãe agem assim por causa disso. Mas como é que a gente faz para identificar essas coisas? Através do temperamento, através de uma análise. Aí, a Vi já se identificou como melancólica. E aí, será que é mesmo ou será que depois da live você vai mudar de ideia? Mas vamos iniciar tudo isso na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, que nós não tenhamos medo daquilo que Deus tem para cada um de nós nesse dia de hoje e durante todos os dias da nossa vida. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está entrando, né? Se você quiser enviar a live para alguém, o momento é agora. Nós vamos dar início com oração e tudo aquilo que nós preparamos para o dia de hoje. Todo mundo bem? De onde você fala? Está num relacionamento ou não está? Você acredita que os temperamentos possam influenciar a sua vida e a vida daquelas pessoas que estão com você? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer durante a live, vocês podem mandar as perguntas e no final da live a gente vai estar respondendo, na medida do que a gente souber passar para vocês. Salve Maria. Salve Maria. Vamos iniciar. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir todos os momentos dessa live. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor purifique os nossos lábios, que o Senhor purifique os nossos ouvidos, que o Senhor purifique o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos falar e escutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E que nós possamos aprender a lidar com o nosso temperamento e buscar, através dele, a nossa santificação. E através do nosso temperamento, ajudar outras pessoas a se encontrarem com Deus. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Ida está tentando limpar um negócio no celular que não tem como, é apenas a notificação da live. Eu pensei que
que era uma sujeira. Então, o que são os temperamentos? Então, existem 4 temperamentos, né? Basicamente, porque existem outros estudos em que aprofundam mais sobre isso, ampliam mais isso, só que a base mesmo são 4 temperamentos, né? O que são temperamentos? São características naturais da gente, ou seja, nós já nascemos com essas características, né? E aí, quais são os 4? Fleumático, sanguíneo, o melancólico e o colérico. Tem como a gente mudar o nosso temperamento? Não, tem como você educar, né? No sentido assim, não tem como eu mudar as minhas características naturais. Tipo, eu nasci assim, eu tenho essas características. Porém, isso não é desculpa para você permanecer naquilo que age negativo no seu temperamento. Por quê? O temperamento, ele vai trazer consigo qualidades e defeitos. E a gente precisa aprimorar as qualidades e vencer os defeitos, né? Superar os defeitos, lutar contra aquilo ali. Porque assim, não é que você tem um temperamento, você deve justificar todas as suas ações. Ah, porque eu sou fleumático, eu sou assim, assado e ponto. Não, não é isso. A santidade consiste em por que o temperamento é tão usado pela igreja, né? Pelo meio espiritual. Porque ao compreender o meu temperamento, eu vou me conhecer, é um autoconhecimento. E aí, a santidade onde está? Em eu educar o meu temperamento. Educar aquilo que é negativo, né? No meu temperamento para que possa melhorar o meu convívio com as pessoas ao meu redor. E entender também as outras pessoas. A nossa natureza tem uma tendência própria. Cada um de nós tem uma tendência de acordo com aquilo que nós vivemos. Sobre uma situação, se você reage mais rápido, ou se você demora mais para tomar uma reação, como é que você flui durante o seu dia, como é que você começa o seu dia. Tudo isso é influenciado pelo seu temperamento. E a partir disso, como a Ieda falou, a gente vai moldando o nosso temperamento, a gente vai adaptando ele, a gente vai colocando regras nele para que eles não comandam a gente, mas que nós possamos controlar, contemplar a face de Deus através do nosso temperamento, né? E uma forma mais fácil da gente entender o nosso temperamento é a gente olhando para a infância. Porque com o nosso criar, com o nosso tempo de vida e com as coisas que a gente já viveu, as coisas parecem o que não são, né? Talvez você tenha um temperamento, seu temperamento é sanguíneo, é colérico, é fleumático, é melancólico. Porém, com a vida que você leva, com a vida que você se tornou hoje, você acha que você não é. Mas chega na hora da prova, na hora da situação, peraí, nessa situação aqui, o que eu sou? Não, é porque você não entendeu realmente o seu temperamento. É porque você achou que era um, porém não era. Então, na medida dessa live, a gente quer passar para vocês informações que te ajudem a discernir qual é o seu temperamento e como esse temperamento influencia nos seus relacionamentos. Você que é mãe, que é pai, coloca aqui, comenta aqui se você é mãe ou é pai. Você tem filhos, porque é muito importante conhecer os temperamentos na educação dos filhos. Como o Leandro disse, a melhor fase de conhecer o temperamento é na infância. Eu, infelizmente, só vim ter esse conhecimento depois de adulta já. Não tinha essa consciência dos temperamentos. Tanto também, não só quem é pai, mas quem é professor, quem trabalha com crianças, né? É importante também conhecer sobre os temperamentos, para que os pais possam educar melhor os seus filhos, compreendendo o porquê de algumas ações, né? Porque algumas ações dos seus filhos não é simplesmente por má vontade. Às vezes é porque está inerente naquela característica que ele nasceu. Cuidado, temperamento não é signo, tá? Muita gente no nosso meio tem intensificado o temperamento como se fosse signo, né? Ou seja, você se justificar por aquilo que você nasceu assim, ter uma tendência e tal, e ficar naquilo ali, certo? Não é isso, tá bom? O temperamento serve para o meu autoconhecimento, conhecer onde eu preciso melhorar, o que eu preciso dosar, né?
E quando nós aprendemos a conhecer o nosso temperamento, nós passamos a relacionar com outras pessoas. A partir disso, nós conhecendo sobre as partes dos temperamentos, nós conseguimos também entender qual que é o temperamento do outro. Como é que eu tenho que agir com determinada pessoa, como é que eu tenho que falar com determinada pessoa, como é que eu peço algo para outra pessoa. Porque tem pessoas que vão entender de uma forma e outras pessoas de outra. E se eu agir da mesma forma com todo mundo, o que acontece? Acontece que eu vou acabar me frustrando, né? Porque talvez você espera uma emoção muito grande do fleumático e o fleumático não traz emoção, né? Você espera o perdão muito rápido do melancólico e o melancólico não sabe perdoar rápido. Então, a gente tem que aprender sobre os temperamentos para a nossa educação, para o nosso autoconhecimento, para que nós possamos conhecer as pessoas, nós precisamos de conhecer os temperamentos. O temperamento não pode te reger, mas você tem que aprender a dominar o seu temperamento. Seja ele qual for, existem formas que você pode executar para que você possa dominar seu temperamento. Os temperamentos, nós vamos agora detalhar cada um, né? Os temperamentos, eles têm símbolos, né? O fogo é o símbolo do colérico, mais tarde vocês vão entender o porquê de cada símbolo. A água é o símbolo do fleumático, o ar é o símbolo do sanguíneo e a terra é o símbolo do melancólico. Você pode ter apenas um temperamento ou você pode ter mais de um temperamento, né? É possível que você tenha um temperamento predominante e que você traga consigo traços de outro temperamento, né? Algumas pessoas vão deixar tão evidente um temperamento que não é possível nem observar outro. Já outras pessoas demoram a encontrar o seu temperamento, porque na verdade ela não tem apenas um. Ela tem um predominante e tem um outro, né? Agora sim, você também não tem como ter todos os temperamentos. Você pode ter vestígios de algum de outro. Porque mas a gente vai ter algo predominante. Sim, quando a gente fala da essência dos 4 temperamentos, que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Como a Ieda falou, existem estudos que mostram mais temperamentos. Por quê? O que eles fazem? Eles condensam, né? Eles dividem as partes de cada um que é semelhante com cada um. Então vamos supor assim, talvez você é fleumático sanguíneo, né? E aí aquilo ali que é idêntico em você, em todos aqueles dois, aí vai subtrair dali uma raiz, né? Uma vertente. É como fosse fluir dali uma nova videira. A videira tem vários ramos, mas ela parte de um único Criador, que é o próprio Jesus, né? E a partir daquele ali nós somos divididos. E da mesma forma o nosso temperamento. Os temperamentos partem de 4, mas eles podem se afluir a outros, né? Tem um estudo que eu estudava, falava de 8, tinha outros de 16, de 24, né? Então não existe uma limitação, mas para que você possa ter uma noção daquilo que nós queremos te levar, é para que você possa entender, peraí, a partir de agora eu consigo me entender, me conhecer, tomar decisões. Eu sou assim? Por que eu sou assim? E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou procurar melhorar. Né? A intenção de nós passarmos para você esse conhecimento que nós temos sobre os temperamentos é para que você possa ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, um marido melhor, um namorado melhor, uma esposa melhor, uma namorada melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor também, né? Uhum. Então, com o nosso temperamento moldado, nós podemos ser pessoas melhores. Podemos não, nós seremos pessoas melhores. Pode começar a falar. Sim, agora nós vamos começar a falar. Qual o primeiro, amor? Fala aí do fleumático. A gente vai falar e depois a gente vai revelar quais são os nossos temperamentos. Depois vocês tentam adivinhar qual que é o nosso. No final da live a gente fala o nosso. E a gente vai também aqui estar introduzindo, né, a questão do relacionamento, inclusive dando exemplos nossos, né? Sim. Como lidar com os temperamentos, como compreender. Então, o fleumático, gente, o símbolo do fleumático é a água. Por quê? A água, ela é algo que não tem muita alteração, né? A água, ela se molda a qualquer coisa, a qualquer forma que você colocar ela, né? Você pode transformar a água em vapor, a água em sólida, né? Você pode colocar a água num recipientes diferentes, em cada recipiente ela vai se moldar ali. Então, o fleumático, ele é uma pessoa muito fácil de se acomodar, né? De ficar confortável ali, parado, no mesmo lugar, né? Guga vai ficar salva. Guga é um amigo meu de infância. Vai ficar salva, viu, Guga?
Então, o fleumático, ele tem essa tendência a ficar acomodado, né? E aí, o fleumático, em relação aos sentimentos, ele não vive os sentimentos de forma muito profunda. Tipo, as coisas ao seu redor não atingem profundamente. É como se batesse, bate e volta. É aquela velha pessoa, entrou no ouvido e saiu no outro, né? E no tanto que o fleumático é interessante na parte do perdão, né? Da parte do... Quando você se estressa com alguma coisa. Quando se estressa, se estressa. Porém, ali não dura muito tempo. Logo perdoa, logo esquece, logo tá de boa, questões de minutos, segundos, né? Já em outros temperamentos, nós vamos ver que isso é diferente. O que mais, amor, do fleumático? O fleumático, que se você não conhece realmente o que é o temperamento, o fleumático, você olha pra ele e você vê que ele não tem emoção, que ele não se reage às coisas assim no instantâneo. É muito na dele, muito... Sim, ele é centrado ali, ele espera as coisas acontecerem para que ele possa tomar uma decisão, né? É um instinto diplomata, né? É um instinto que ele tem de conciliar as coisas. É um instinto, além da liderança, que tem como o colérico também tem, é o que? Ele é apaziguador das coisas, né? Ele não é uma pessoa de conflitos, né? Mas quando ele para ter um conflito, ele vai bater muito. Vai até o final. Porque o que acontece com o fleumático? Se ele tá ali escutando, quando você der a oportunidade dele falar, talvez você vai ficar assim, quanta coisa que tá falando e não para de falar. E como o Ítalo Marcilli, ele é fleumático e ele fala, às vezes você vê eu numa live falando bravo e tal, não sei o que, fulano é colérico. Não é. Aquilo, tudo que ele tá falando foi calculado, né? Que é uma característica do fleumático. O fleumático, ele tem necessidade de cronometrar todo o seu dia, tudo o que ele tem que fazer é cronometrado. Por quê? Se ele não cronometra aquilo, né, se ele não organiza aquilo, ele não consegue agir. Ele não consegue sair do lugar. E geralmente o fleumático é uma pessoa que necessita de um empurrão, né, de um incentivo. Bora, vamos lá. Só que isso tem que ser na sua dose. Por quê? Se você invade demais o ambiente do fleumático, aquele ambiente aconchegante que ele criou para si, se você invade demais de forma brusca e você tira ele do conforto dele assim de forma abrupta, isso pode gerar um estresse muito intenso, né? Sim. Por exemplo, se você, um fleumático que cronometrou o seu dia, os seus horários, e você interrompe aquela questão do horário dele, aí você pode esperar que o fleumático, que não tinha reação nenhuma, ele passa até. Porque você tirou ele daquilo que ele tinha organizado. Você tirou ele da rotina, da rotina, como eu posso dizer, linear que ele tinha feito para conseguir fazer todas as tarefas que ele devia fazer no dia. No tanto que quando não consegue fazer uma tarefa, fica louco, a pessoa fica doida. porque não conseguiu, se sente frustrado porque não conseguiu cumprir as tarefas. Sim, se o fleumático tá lá, que ele vai colocar primeiro o leite, depois o café, e se alguém vai lá e faz o contrário daquilo ali, ele se perde por completo. Né? Então, se ele tá ali, 6 horas da manhã vai acordar, 6h05 vai rezar, 6h10 vai tomar um banho, 6h30 vai tomar um café, é cronometrado o tempo dele, né? É pré-determinado por ele no dia anterior. No dia anterior ele pré-determina as coisas. Ele não é muito de planejar, não, mas ele determina como ele vai agir, né? Então, dessa forma, nós precisamos entender quem é o fleumático, como ele funciona. Então, se você fala algo para uma pessoa que é fleumática, ela vai demorar a reagir. Se você pede um favor, alguma coisa, talvez ele demore e até esqueça de fazer aquilo por você. Por quê? É necessário a lembrança. E se ele não anota as coisas, ele acaba se perdendo. Se ele não descreve as coisas, ele acaba se perdendo. Da mesma forma que o sanguíneo também faz isso. Cronometra as coisas. Sim. Além de anotar, é necessário cronometrar. Exatamente, né? E agora nós vamos falar do sanguíneo. Quem é o sanguíneo, né? O sanguíneo, o elemento dele é o ar. O ar. O ar, por quê? Porque é muito superficial. O sanguíneo é mais superficial, né? Ele não permite se aprofundar nas coisas, ele não permite se aprofundar nos sentimentos, né? Então a gente vê que tem coisas semelhantes, o sanguíneo e o fleumático. Então eles caminham mais ou menos parecido. Só que tem uma questão que talvez você não conheça, né? Ele reage muito rápido. O sanguíneo ele reage muito rápido a uma situação.
completamente diferente do fleumático que espera, que olha de fora, que olha de dentro, que lê, que procura, que pesquisa, que busca informações. O sanguíneo não, na mesma hora que você está falando com o sanguíneo, ele já está meditando ali a resposta que ele vai dar, então ele nem te ouve e nem deixa você falar as coisas. E quando você fala, ele já está te dando uma resposta e você fica assim, pô, a pessoa não sabe nem esperar eu falar, né? A pessoa não sabe nem aguardar eu falar. E aí isso muitas das vezes as pessoas não entendem isso e leva pro lado pessoal, né? Mas aí você tem que ver também se é só com você ou se é com outras pessoas, porque talvez não seja realmente do lado pessoal. E como eles têm memória curta, né? Eles precisam anotar. O Padre Paulo Ricardo é um sanguíneo, né? E todo mundo acha que não. Mas por quê? Porque ele leva as emoções à flor da pele. Como é um momento de sentimento, né? Por qualquer coisa, a gente vê as pregações do Padre Paulo Ricardo, ele se emociona, ele realmente chora. Né? Então a gente tem que entender essas coisas. Quando a gente fala com um sanguíneo, quando um sanguíneo entra em oração e Deus toca o coração dele, ele vai ali naquele momento, ele vai sentir a presença do Senhor, ele vai ouvir o Senhor, e naquele momento ele vai ser ali, o Senhor vai falar com ele, mas se ele também não anotar as coisas, ele não vai se lembrar. E o sanguíneo, né, ele é muito dado, ele é muito fácil de se comunicar, ele é muito fácil de se relacionar, ele é aquela pessoa que gosta de estar no meio de gente, que gosta do calor humano, né, que gosta mesmo assim de movimento, vamos dizer assim. Assim, do contrário do fleumático, que o fleumático ele é aquela pessoa que olha para dentro de si, gosta de estar ali no seu cantinho, no seu lugar, com as suas coisas certinhas, organizadas. O sanguíneo já não é assim. Né? Ele é mais dado, ele é mais calor, ele é mais calor humano, né? Ele tem essa necessidade disso. E ele não é organizado, ele não consegue ser organizado. E uma característica, né, negativa do sanguíneo é a inconstância. Ele começa a fazer algo, mas não tem constância, ele não consegue terminar aquilo no tempo ideal que ele teria que terminar, ou terminar com antecedência, né? Às vezes ele termina algo por pressão, porque ele é obrigado a terminar, mas ele não consegue seguir aquele roteiro, aquela coisa assim, como o fleumático, né? Roteiro cronometrado, pronto. O fleumático cronometra, quer fazer tudo direitinho, já o sanguíneo ele não consegue. Ele tem que se educar, ele tem que anotar as coisas de fazer no dia a dia, porque senão ele se torna... fica muito ansioso facilmente, o sanguíneo fica ansioso. Ele fica ansioso porque tem muitas coisas, as coisas ficam dentro da cabeça dele assim, ó. Tudo é igual doido. O trânsito na Índia. E é tudo doido na cabeça. Se ele não alinha, tipo, se ele não anota o que ele tem que fazer no dia, a ansiedade toma de conta. Só que o anotar dele não é um anotar assim, eu tenho que fazer isso tal hora, tal hora, tal hora. Não, eu tenho que fazer. E quando ele viu que conseguiu fazer aquilo ali, dá uma sensação de... como é que eu posso dizer? De alívio, né? Porém, pode chegar no final do dia e não ter feito praticamente nada, porque ele não cronometrou aquilo ali. Só né? que assim, quando o sanguíneo não anota, aí é onde está a dificuldade. Ele pode encerrar o dia sem fazer nada do que ele tinha que ter feito. E torna tudo muito ansioso. Sim, mas sim. quando ele anota, quando ele coloca no papel, ele pensa, antes de colocar no papel, ele pensa que tem muita coisa para fazer. Aí fica ansioso. Quando coloca no papel, vê, é só isso aqui? Você vê que quando você alinha os pensamentos, você consegue ver que não é tanta coisa assim e consegue ordenar até a questão da ansiedade. O trabalho do sanguíneo é ele determinar a constância, porque eles são alegres, divertidos e amáveis, né? A gente tem que entender essas coisas, não é só os problemas, também. Eles também têm qualidades, né? Qual a qualidade do fleumático? A gente Oi? não falou a qualidade do fleumático. E qual que é? Qual é, amor? Fala aí. Você tem que dizer pra nós, mas vamos continuar aqui, depois a gente volta lá. E como é que a gente trabalha essa emoção, esse entusiasmo do sanguíneo, né? Através de um planejamento, né? Através de atividades espirituais. Por quê? Porque o sanguíneo, às vezes ele faz as coisas, ele ora, ele reza, mas simplesmente para satisfazer o seu ego, não para ter uma intimidade com Deus. Então ele tem que aprender a fazer as coisas para dar intimidade com Deus, para ter essa intimidade com Deus. E também fazer as coisas sem querer nada em troca, né? Fazer umas coisas para o seu amor, para o seu namorado, para sua namorada, para sua esposa, sem querer nada em troca. E ele começa, como a gente falou... Ele necessita de um afeto, de muito afeto em troca, né? Sim, Geralmente sim. São pessoas bem mais carentes. Sim, e aí você vê que ele começa a fazer várias atividades e acaba não terminando nenhuma delas. Gente, o sanguíneo ele começa... Como eu disse pra vocês, quando ele não ordena o pensamento dele,
ele se cansa mais, muito rápido. Por quê? Porque ele começa a fazer uma atividade aqui, ele não encerra aquela atividade, ele vai pra outra, ele não encerra, vai pra outra, ele fica assim, sabe? Ele consegue encerrar todas? Consegue. Só que isso se torna muito mais cansativo. Porque se ele encerrasse logo uma, antes de ir pra outra, né? Tudo seria melhor. É igual quando você começa um relacionamento sem ter curado suas feridas anteriores, né? Você vai pulando de galho em galho e vai ficando aquilo ali. Ah, mas é fulano, parece o quê? Porque começa várias coisas e não termina. E a inconstância do sanguíneo também vale para os relacionamentos, né? Assim como o sanguíneo, ele é muito dado, ele quer sentir o afeto, o calor, só que quando ele se, vamos dizer assim, agonia, né? Ele se sente agoniado com alguma coisa, ele rompe relacionamentos muito facilmente. Sim. É difícil para um sanguíneo seguir um relacionamento por um longo período, né? Porque ele não consegue ter constância também nos relacionamentos. Exatamente. E a falta de constância nos leva a ficar frustrado. A frustração, né? Porque desistir muito fácil. Sim, porque a gente monta as coisas na cabeça, mas a gente não consegue colocar em prática, né? E quais são os pecados que levam o sanguíneo? A luxúria e a gula. Por quê? Porque é tudo em exuberância, é tudo para se alimentar o seu ego. Ele tem muita necessidade de ser visto, né? Sim, sim. De se mostrar, assim, de querer a atenção, não por maldade, né? Por uma necessidade própria. Sim, sim. Ele tem essa necessidade de se sentir visto, de que alguém me veja. Eu quero que alguém me veja. É a necessidade de aprovação. De aprovação. Fala, né? Uhum. E uma santa com esse temperamento era Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Uhum. Por quê? Porque ela soube dominar o seu temperamento. Né? Ela soube dominar o seu temperamento e ela, como ela era amável demais, como ela tinha uma sabedoria do alto, ela sentava para fazer as pregações e as pessoas do convento, as pessoas da região paravam para escutá-la. Por quê? Porque ela aprendeu a dominar o seu temperamento. Se assim nós conseguimos dominar o nosso temperamento, se o seu temperamento é sanguíneo, por você ser amável, por você saber conversar, por você ter a didática boa, por você saber falar, as pessoas vão ser atraídas, por se tornar ainda mais atraente, porque você não vai ter aquele ego de querer se alimentar, porque isso eu preciso de aplausos. Não, você vai falar e vai levar aquelas pessoas a ter uma experiência com Deus, porque toda a sua comunicação, tudo aquilo que você faz é para levar as pessoas a uma experiência com Deus. Numa casa, num relacionamento, num casamento, o sanguíneo tem ali o dever de trazer a alegria para aquela casa, né? Porque desde o momento em que acorda, a maioria dos sanguíneos já acorda sorrindo, já acorda agradecendo. E se não, uns 10 minutinhos depois ele já está, né? E você nem vê as coisas acontecendo ali dentro. Então, é essa necessidade, é trabalhar o nosso temperamento de acordo com aquilo que nós precisamos, para que nós possamos extrair o que nós temos de melhor. E não deixar que as nossas dificuldades, não deixar que os problemas do nosso temperamento, né, os defeitos que trazem cada temperamento, nos dominar. Né? Não tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou permanecer assim, vou ser sempre assim. E justificar más ações por causa disso, né? E eu fiz isso porque eu sou sanguíneo. E aí você usa o seu temperamento para justificar aquilo ali. Qual outro temperamento? Agora, colérico. O colérico, qual é o símbolo do colérico? É o fogo. Daí você já vê que o colérico... Manda os foguinhos aí embaixo aí nos comentários. Manda os foguinhos. Que o colérico, ele é mais intenso, né? E ele é muito predisposto à ira, né? Ele é uma pessoa que gosta de determinar, de impor muitas vezes, né? De liderar, ele já tem uma natureza própria para a liderança. Só que se ele não dosa muito bem isso, ele cria uma soberba muito grande, né? Ele começa a querer ser mais do que os outros, a comandar mais. Então, tudo tem que ser dosado. O que mais, amor? E o colérico em si, ele reage rápido também como o sanguíneo. Só que ele reage batendo, né? Ele reage agredindo e não porque ele quer machucar alguém. Não, mas é pela natureza dele, é o jeito dele. Então ele tem que aprender a dominar aquilo ali. Explosivo. Exatamente assim. isso. É explosivo porque o quê? O fogo, quando chega, ele queima, né? O fogo, ele deteriora, e o fogo transforma o lugar onde ele está. O fogo não chega num lugar, queima e fica da mesma forma, não. As coisas são mudadas pelo fogo, né? O próprio Espírito Santo é fogo. Então nós temos que entender isso. O colérico, na sua natureza, ele é chamado à liderança.
E quando ele usa dessa liderança de forma sábia, de forma entendida, o que ele faz? Ele começa a liderar aquelas pessoas, ele começa a liderar o lugar onde ele está, ele começa a influenciar as pessoas de forma positiva. E dentro de uma casa, de um relacionamento onde se tem um colérico, as coisas necessariamente tendem a fluir melhor, porque ele acaba determinando as tarefas, ele acaba mostrando, ele não espera que o outro faça, mas ele simplesmente o faz. E a partir desse momento, o líder, que é o próprio colérico por natureza, começa a influenciar as outras pessoas pelas suas ações. Não é simplesmente porque ele fala, não é simplesmente porque ele acha, não é simplesmente por, fulano tem muita sabedoria e tudo mais. Não, é porque antes disso também ele se preparou, né? Ele se prepara, ele não vai para uma guerra sem ter armamento. O problema dele é que ele se arma quando o outro está ainda falando, né? Então, se eu sou colérico e aí ele começa a falar, ela falou o A, eu já estou no B, C, e a gente já está discutindo, já está brigando, então ele tem que aprender a dominar. Não consegue ouvir com calma, né? Quando ele está ouvindo, alguém já está formulando o que ele tem que dizer. Exatamente. Às vezes não espera a pessoa concluir, né? Mas quais são os lados positivos, assim? Que a gente não pode apenas falar dos defeitos, né? Como a gente disse, ele tem uma tendência para a liderança. Os grandes líderes, e tem vários líderes, né, presidentes que se destacaram muito, eles eram coléricos. Né? São Pedro, o primeiro papa da igreja, ele é colérico, né? Por quê? São Paulo também? São Paulo acho que não. Mas São Pedro era, por natureza. Por quê? A liderança que São Pedro teve, o punho firme que ele tinha que ter, a decisão, o colérico, quando ele toma a decisão, ninguém pode mover o céu, a terra, nada vai mudar a decisão dele. Entendeu? Quando Deus determinou sobre ele, tu és pedra, e sobre essa pedra ficaria a minha igreja, ele falou assim, a igreja... São João Paulo II. Amém. É verdade, São João Paulo II. A igreja agora está sob o meu comando, então eu vou zelar por ela. Então, um colérico, ele zela pela sua família. Quando um colérico se converte, ele é muito determinado. Ele vai com tudo, ele vai com fogo, ele vai incendiar mesmo. Um colérico, ele pode até demorar, aceitar se converter. Por quê? Porque ele é muito armado, né? Como o colérico é armado, ele pode demorar a se abrir, demorar a baixar a guarda, né? A ser mais humilde e aceitar aquilo ali, e se abrir para Deus. Mas quando ele se abre, aí sai da frente, porque ele se decide de verdade, né? Ele luta mesmo. Ele não é aquele que fica ali paradinho, ele tem a necessidade de lutar. E tem que ter cuidado também nessa parte, né, de conversão, porque ele pode querer descer de goela abaixo nos outros a verdade que ele carrega. Exatamente. Né? São Pedro não cortou a orelha do soldado? Por quê? Porque aquele soldado estava indo contra algo que ele já acreditava. Então, isso é a necessidade da gente aprender o nosso temperamento e aprender a dominar. Né? Nós temos os sentidos, nós temos as sensibilidades, nós temos sentimentos, mas a gente precisa aprender a lidar com eles. O nosso temperamento vai nos levar ao céu se a gente dominar ele. Nós vamos reinar na nossa casa, transformar a nossa família se a gente aprender a dominar o nosso temperamento. Mas igual a gente falou, você encontra o seu temperamento quando você olha para a sua infância. Não tem como você determinar hoje, é muito mais difícil você achar o seu temperamento hoje, né? Porque como é que eu vou fazer então, Leandro? Vai perguntar para os seus pais, para os seus tios, para seus avós, as pessoas. Ou você até recorda de algumas ações que você não compreendia, né? Você começa a recordar o porquê que você agia daquelas a Bianquinha. E aí, Bianca? Quem é Macão? Saudade, Bianca. Que Bianca deve estar lá no Major, o povo tá tudo pra lá hoje. Então, quando a gente entende isso, o colérico é líder por natureza, e um colérico defende como um leão a sua família, defende como um leão aquilo que ele se propôs a fazer. A sua fé, a verdade que ele conheceu, né? E agora a gente fala sobre o melancólico. O melancólico que é terra, né? O melancólico que é profundo. O melancólico que deixa as coisas acontecerem e vai remoendo aquilo ali. Por que terra? Porque absorve tudo. A terra absorve, e não absorve apenas na sua superfície, ela absorve profundamente. Exatamente. Né? Então, o melancólico, ele é aquele que não é como o fleumático. O fleumático, ele escuta aqui, sai aqui, ele sente aqui e logo passa. O melancólico não, ele escuta aqui, internaliza,
fica lá girando, processando. É igual a vaca que fica ruminando aquilo ali. Volta pra tipo, boca, aconteceu uma coisa no trabalho pela manhã. Ela passa o dia inteiro com aquilo rodando na cabeça, rodando e angustiando. E 10 anos depois ainda lembra. Enquanto ela não conseguir se abrir, né, para outra pessoa, ela não melhora aquela sensação. E o melancólico também tem a necessidade de falar, né? E quando ele começa a falar, e as pessoas, por mais que elas entendam rápido o que o melancólico falou, porque ele fala com detalhes, ela continua falando mais 1, 2, 3 horas a mesma coisa, porque achou que a outra pessoa não entendeu, né? Então eles têm essa incerteza, né? É o momento em que ele sai de casa e confere a fechadura umas 3, 5 vezes para ver se fechou realmente. Então ele é assim que funciona, né? Eles têm processo de indecisão muito grande, eles não sabem controlar muito a questão de apego, né? Vamos supor assim, se tem uma separação, se você termina um namoro, ele não sabe lidar muito bem com essas emoções. Por quê? Porque ele é apegado e quando ele se entrega verdadeiramente. E a gente vai vendo isso, né? E ele nos ensina a doar por amor, né? O melancólico tem essa raiz dele de se doar por amor, de fazer as coisas por amor. Então ele tem que levar as pessoas a entender esse sentido. Os melancólicos, eles são muito mais tendenciados à arte, né? Por quê? Porque são detalhistas, eles são mais levados à arte e a profissões, como o Leandro disse, que tem em si a doação, né? Uma profissão onde tem em si a necessidade do doar de si. O melancólico, quando ele, por exemplo, ele tem um trabalho, ele se entrega. Isso tem que ser até dosado, né? Porque às vezes a pessoa pode deixar de viver muitas coisas por se entregar ao trabalho, às vezes pode se tornar até uma enfermidade, porque você se entregar demais, se entregar é bom, se doar é bom, mas também não pode ser em excesso, né? Ele pode interiorizar demais as coisas do trabalho e fazer mal para si. Sim, então, e o melancólico, né? O pecado fundamental dele é a inveja. Por quê? Porque ele começa a olhar as outras pessoas e olha para si e vê, nossa, eu não tenho aquilo ainda, eu não consigo muito fazer aquilo ainda. Por observar demais as coisas, por ter um ego tão elevado, por ele tentar fazer com que as coisas aconteçam, por mais que ele seja dedicado, por mais que ele busque as coisas, a fazer as coisas, ele é levado pelo sentimento de melancolia, né, de tristeza. Você pode ver que a maioria dos olhares de um melancólico, ele é mais caído, ele é mais entristão, porque ele ainda não entendeu qual que é o seu comportamento, qual que é o seu temperamento para começar a agir, né? E a gente tem que entender uma coisa, eles sabem escutar bem. Eles têm o desejo de organização, eles têm o desejo de visualizar, né? Do visual ficar bonito, das coisas ficarem perfeitas. O problema chega no perfeccionismo, que é o quê? Que impede ele de agir muitas vezes, impede ele de produzir muitas vezes, porque se não tiver perfeito, não vai acontecer, não vai rolar, né? Então a gente entende isso. E tem um santo, Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela era o quê? Melancólica. E como é que a gente entende isso? Lê os livros dela, né? Ela falando dela, ela mostrando a vida interior dela com Deus. Mas ela entendeu que aquilo tudo é o quê? É elevar a vida dela para a espiritualidade, né? Porque o melancólico, ele é profundo, mas ele é muito material, né? Então ele não tem muita capacidade de contemplar as belezas, né? Então ele não tem a capacidade de contemplar muito a Deus. Ele perde essa perspectiva, por mais que seja profundo, ele usa a sua profundidade para ficar remoendo e esquece de passar mais tempo ali. Como o sanguíneo também, ele perde aquela sensação de se perder, se abandonar em Deus. Lembrando de um detalhe importante do sanguíneo, que o sanguíneo tem que ter muito cuidado, porque em relação à sexualidade, o sanguíneo tem muito mais dificuldade, como por exemplo, ele se decide a viver a castidade, né? O sanguíneo, ele tem muita dificuldade de ordenar a vida sexual, pela questão dele ser muito dado, pela questão de ter muita necessidade de afeto, né, de calor humano. Ele pode se perder muito nesse caminho, né? Ele não consegue se dosar muito bem, ele não consegue se controlar muito bem. E então, como a gente pode explanar esses pequenos detalhes sobre os 4 temperamentos,
Você consegue identificar algum deles? Mas e aí? Você já conseguiu identificar o seu temperamento? Se é sanguíneo, fleumático, Vai colérico? comentando aí, gente. Ou Quem melancólico? sabe já. Quem já sabe, também. ou quem através disso que a gente falou já conseguiu entender um pouquinho mais. Mas aí a gente vai voltar para a infância. Como a gente faz para conhecer? Se na sua infância você era mais quieto, demorava a reagir, entre aspas, é chamado de preguiça, é levado para o fleumático, se você está ali no momento. Mas se você já era aquela criança ativa, que acordava correndo, cantando, pulando, perguntando umas 50 mil perguntas por dia, você é mais levado para o sanguíneo. E se você tem uma vida de o quê? Aquela criança fica só isolada, né? E tem um semblante mais triste, mais calado, você fala alguma coisa com ele, ele não olha na sua cara, né? Então, o que acontece? Ele vai para qual? Para o melancólico. Qual faltou? Colérico, né? Se você era uma criança colérica, é o quê? Uma criança estressadinha mesmo, né? Qualquer coisa que você fala, ela já agia, ela já reagia, né? Ela xingava, ela gritava. Então, é a partir do domínio desses temperamentos, você consegue ver quem é você. Se você é sanguíneo, fleumático, melancólico ou colérico. A Maria diz que é Deusimária, diz que é fleumática. Então, qual é o nosso temperamento? Qual que você acha? Qual que é o temperamento da Ieda? Coloca aí, gente. Arrisca aí. Qual é o meu temperamento? Qual que é o temperamento dela? Eu tenho um predominante e tenho um outro. Um outro segundo temperamento. O Leandro tem... Consegue identificar um, né? 2. 3, 4. Não. Eu identifico. Acha que é fleumática, Amanda Rodrigues. Não, acho que ela é fleumática. Ela acha que é. Não é você. Eu sei, amor. Tô dizendo que é ela mesmo. A Geise... Gente, tem fleumático demais aqui nessa live, viu? Vocês estão com coragem, né? O povo assistindo a live. Acho que... gente... Nossa, vocês não vão nem falar o que a gente é, não. O que é que eu sou, gente? Vocês arriscam? Melancólica. O que mais? Será que é melancólica? Pode ser os dois? Pode ter 2. Pode ter 2, porque assim... Só que um predomina, né? Sempre um vai ser predominante, tá? E aí você vai ter outro porque nem todo mundo consegue ter apenas um temperamento, tá? Tá difícil de saber qual é o meu, tem um pouquinho de cada. Isso é no começo, depois que você for aprofundando, né, você vai conseguir identificar. Até porque você vai começar a se observar mais, né? Sim, sim. Então, gente, vamos deixar de mistério. Eu sou melancólica e tenho também traços sanguíneos, né, de sanguíneo. A diferença de um para outro é pouca, né? É pouca diferença. Sim. Assim, eu tô dizendo assim, de quantidade. Sou melancólica e também sou sanguínea. O Leandro é? Eu sou fleumático. Fleumático. Com um pouquinho de nada de colérico. Aí, gente, como isso influencia no nosso relacionamento? Eu falar um pouquinho de mim agora, tá? A gente ainda tem um tempinho, né? Falar um pouquinho de mim, o Leandro vai poder falar um pouquinho dele. E aí a gente fala de algumas coisas do nosso relacionamento, como lidar com os dois. Olha, a Deusimaria, preste atenção no que eu vou falar um pouco sobre o sanguíneo, né? Eu sou melancólica, né, em alguns pontos bem, que dá pra perceber bem. Eu sinto as coisas muito profundamente. Uma palavra não entra no meu ouvido e sai no outro. Eu internalizo aquilo de forma muito profunda. Eu sinto muito lá dentro. E, por exemplo, se eu passei alguma situação no emprego, né, o meu trabalho, situação que me mexeu comigo, eu passo o dia inteiro com aquilo rodando dentro de mim. Rodando, angustiando. E é difícil eu conseguir falar, mas eu só alivio quando eu falo, né? Quando eu consigo falar, aí paro de ruminar aquilo ali. Na questão de quando alguém lhe irrita, alguém faz alguma coisa com você, alguém magoa você, não é de imediato, Gleice disse que é melancólica, não é de imediato que eu consigo perdoar. Não é instantâneo, não é naquele mesmo momento. Eu preciso processar aquilo ali. Eu preciso primeiro processar dentro de mim tudo aquilo para depois, né, perdoar. Aí, como eu disse pra vocês, esse quadro aqui foi eu que pintei. Como eu disse pra vocês, melancólico é mais tendenciado à arte,
né? Porque ele é bem detalhista. E também a parte de profissão de doação. Eu sou enfermeira. Então isso aí dá pra você... Eu compreendi muito com temperamento isso. E eu sou aquela pessoa que quando eu tô no trabalho, eu tô no trabalho. Eu não consigo estar no trabalho e fazer outra coisa ao mesmo tempo, me dedicar a alguma outra coisa. Porque eu me entrego mesmo. E isso eu preciso ainda trabalhar muito, porque como a minha profissão é lidar com pessoas, eu absorvo muita coisa pra mim, né? Eu me coloco demais no lugar das outras pessoas, quero ajudar e às vezes eu acabo me adoecendo por me importar demais, por me preocupar demais com os pacientes, né? E tudo. Então, assim, eu preciso também buscar um equilíbrio nisso, né? Aí tem gente, eu sou melancólica, é difícil demais ser melancólica. É difícil. Porque a gente internaliza muito, sente muito profundamente, né? A gente não consegue sentir as coisas assim como fleumático, né? Sentiu, passou. Logo passou. Não, a gente aprofunda muito. Por isso que o símbolo é a terra. Quando você mexe na terra, ela fica muito marcada, né? Não tem como você passar pela terra e ela ficar ali do mesmo jeito que ela estava. Uhum. E aí, mas Ieda, como é que você também é sanguíneo? Veja bem, eu tenho muito problema com a inconstância, né? Por vocês verem, eu sou melancólica, mas eu sou muito comunicativa. Eu consigo fazer amizades muito fácil. Mas também sou aquela pessoa que gosta de estar no silêncio, de estar quietinha no meu canto. Por exemplo, um exemplo aqui. Eu sou muito detalhista para pintar, né? Eu sou muito detalhista, cada detalhe, não quero nenhum borrão, tudo tem que estar retinho, tudo tem que estar certinho. Mas eu sou inconstante. Eu não consigo terminar o quadro, por mais que seja possível, no mesmo dia. Eu começo a fazer aquilo ali, muito detalhe, mas daqui a pouco dá agonia, não consigo continuar. Assim são os trabalhos na escola, eu compreendi muito isso, porque eu começava a fazer os trabalhos, tudo bem direitinho, as fontes tudo organizadinha, tudo bonitinho, mas não conseguia concluir naquele mesmo momento, né? Tinha que ficar adiando, enquanto não vinha a pressão em mim, eu não conseguia concluir, né? É basicamente isso. E aí, amor, você? O fleumático, ele é mais passivo às decisões, né? Então, quando eu fui perceber, pra mim ter a noção do meu temperamento, eu achava que eu era colérico porque eu sou um pouquinho pavio curto. Estressado. Não. E aí, o que acontece? Aí eu achava que era aquilo, que aquilo ali me dominava, mas eu entendi com o tempo que não. Né? Por mais que eu tivesse... na verdade, os dois são muito aflorados ainda. Os dois em sua natureza são muito aflorados. Né? Por mais que eu tente dominar, algumas vezes eu não dou conta de dominar tudo aquilo que eu tenho como meu temperamento. Né? Mas eu tenho que tentar incessantemente buscar por isso. Né? O fleumático em si é porque ele é mais passivo, ele aguarda mais as coisas. É como funciona a preguiça em si. Né? Para iniciar uma atividade, demanda tempo, demanda atitude, demanda decisão, né? Ele não age por impulso, não age por impulso. Ele tem que ter uma motivação muito grande para realizar algo, né? Tem que ter uma motivação muito grande para começar, porque quando começa ele também permanece naquilo ali. Insiste, ele vai determinado até o final. Não gosta muito de errar, né? Errou, perde a paciência, sofrendo colérico. Qualquer coisa, qualquer erro que leva aquilo ali a acontecer, faz com que ele perca a paciência. Muitas vezes, né, quando te pedem fazer um favor, pede um fleumático, um favor, o que acontece? Ele enrola até você desistir, né? Mas se, vamos supor assim, se ele está ali, ele pode fazer aquilo, ele faz de imediato também. A questão, vamos supor assim, ele está aqui, está dentro de casa aqui, fazendo uma atividade, aí você pede para ele lá na rua, esquece, ele não vai, né? E... é muito difícil ele interromper a atividade dele pra... Sim, porque já demora a começar, né? Tipo assim, ele tem que começar. Mas se ele demora a começar, aí vem alguém lá, nossa, que atrapalha. Isso, né? Dentro de casa e isso mesmo. é o que leva o fleumático a se estressar, né? Quando você mexe no cronograma que ele fez. É igual, dentro de casa mesmo, eu trabalho em casa. Então o que acontece? Aí eu tô dentro de casa, tô trabalhando, aí vira minha mãe, alguém pede pra fazer alguma coisa. Aí eu só olho assim. Aí já desconcentra, já saiu não vai do rolar, eixo. Né? E aí? Em relação a quando alguém faz alguma coisa com você, que você fica chateado e tal? Passou. Na hora ali, aquele negócio ali. Aí você briga, discute, fala uma coisa. Você não entra no coração, né? Sou melhor
eu sou melhor e meu marido foi mais... Não, é melancólica. Ah, sim. Como é que faz? Pronto, Silvana, fique aí, não sai não. Chora. Porque aí que você já percebeu, eu sou melancólica e o bonitinho aqui é fleumática. Gente, é muito engraçado. Termina, concluir. E aí, tipo assim, o fleumático, ele entra no ouvido e sai no outro. Não tá nem aí pro que tá acontecendo. Ele não deixa as coisas chegar no coração. Isso é bom também, né? Porque perdoa fácil, ele não guarda ressentimento, não guarda mágoa. Só que ele pode ter uma tendência a ser superficial. Exatamente, né? A superficialidade nas coisas, nos trabalhos, no relacionamento, em praticamente tudo. Então o que ele tem que fazer? Dominar a sua intimidade com Deus, a sua relação com Deus, a sua relação com o outro, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele se propõe a fazer, né? É de conhecer mesmo, de aprofundar mesmo nas coisas. E na questão do colérico, né? Como é que funciona essa questão fleumático-colérico? Porque o fleumático, muitas vezes ele bate. E quando você tem intimidade com um assunto, né? Quando eu tenho intimidade com um assunto, se alguém começa a falar, eu já retruco ele. Né? Eu não sei esperar. Você falou fleumático. Colérico. E aí, quando eu tenho intimidade com um assunto, quando eu sei do assunto e alguém começa a falar, eu retruco, eu bato de frente. Por quê? Eu fico... que tu fica querendo... Acontece uma situação na internet, né? Aí a pessoa... Eu, por exemplo, não dou importância pra isso, não. Eu tenho que responder, eu tenho que falar, eu tenho que não sei o que. Ô, amor, deixa isso aí de mão. Eu tenho que falar. Teve uma pessoa pediu solicitação pra entrar no grupo lá do Facebook, né? Aí ela mandou mensagem assim, não, mas o grupo é só pra evangélico. Eu falei assim, aí eu criei no evangelho, então eu sou evangélico. Aí ele ficou querendo, eu disse, aí ela virou assim, mas eu vi no seu perfil que você é católico. Eu falei assim, sim, sou católico, evangélico, eu creio no evangelho, cristão porque eu creio em Jesus Cristo. E o que mais? Crente porque eu creio em Deus. E ela deixou eu mandar mensagem pra ela. Mas é esse sentido, né? A gente tem que aprender a dominar aquilo que nós somos por natureza. Teu pai é muito amanhã outro. Meu pai é sanguíneo, melancólico. Minha mãe é colérica, fleumática. Então, como é que a gente entende essas coisas? Você tem que aprender a lidar, né? Minha mãe, você fala, ela já tá te dando B, porrada, não sei, batendo, não sei. Então acontece isso. Meu pai, ele começa, o meu pai por ele entrou não. Entrou não, deixou eu entrar não, falou que eu sou católica, ainda não sou evangélico. Aí, tipo assim, meu pai começa a fazer todas as atividades, mas por ele ser melancólico, ele aprender a lidar com o seu temperamento, ele começa e faz todas as coisas, né? O fleumático também tem esse problema de terminar, de fazer as coisas, né? Enquanto ele não conclui, às vezes, tipo, porque ele não sabe errar. Amor não conseguiu fazer tudo que ele queria no dia. Aí quando eu vejo ele já tá assim, né, meio assim, estressado e tal. Aí eu vou lá, tenho que arrumar. Olha, assim, você vai ter uma oportunidade amanhã e tal. Porque senão ele nem dorme de noite, fica aqui pensando, eu não consegui. Amor, quando você não consegue fazer aquilo, né, aquela propósito que você não fez naquele dia. Tá, mas naquele momento mas eu não deixo de dormir, não. Mas se for perto da noite que você lembra, às vezes você lembra. Quando tá perto do mim, você lembra. Eita, eu não fiz tal coisa. Aí começa. Eu passo uns 10 minutinhos e durmo de novo. Sei. Não perco tempo. Não, a coisa que não perde o fleumático é sono e fome. Não perde. Fome. Sim, gente. E aí, assim, em relação a gente. Algumas coisas, né? Algumas coisas foram bem complicadas, outras são até engraçadas. Porque hoje a gente consegue compreender melhor. No começo foi mais difícil. Né? Quando... Uma vez, por exemplo, que eu mexi no cronograma dele. Ele tinha... Vez. Amor, eu tô dizendo, daqui foi mais séria que a gente discutiu. Tá. Que ele ia... Era tal hora pra ir pra tal lugar. Né? Aí eu me atrasei um pouco, até porque como eu tenho esses traços sanguíneos, eu tenho ansiedade, né? Se eu ficar cronometrando o tempo, aí a minha ansiedade aumenta. Aí eu tenho essa dificuldade de cronometrar. Já ele tem a necessidade. Aí fica meio complicado. Aí então nesse dia, porque eu me atrasei um pouco, né, e tal. Esse menino tá assim. Meu Deus do céu. Ave Maria, tá estressado. Amanhã a gente combinou de sair 8 horas. Amor, será que ela vai sair 8 horas? Eu vou mandar pra vocês. Vamos focar no hoje agora, tá? Você tem nada a ver. Amanhã é outro dia. Tem verdade. Aí, gente, pronto, aí nesse dia, né, eu percebi que isso irritava ele. Onde é que tá a maturidade aí? Se eu percebi que aquilo irritava ele, era uma coisa difícil pra mim? Muito. Só que eu procurava não mexer tanto como eu fiz naquele dia. E me importar mais, né? Não me façam acordar cedo. Yara. 5h30, Yara. Ah, Maria. Porque a Yara vai com a gente. Sim, gente.
Outra questão também, quando alguma coisa, né, que faz que eu fico magoada. Eu falava com ela assim, que amanhã nós vamos acordar 3 horas da manhã pra rezar. A menina ficava doida. Né, porque não combinava antes. E pra mim eu tenho que processar primeiro. Primeiro tem que internalizar dentro de mim. Eu tenho que, dentro de mim, como é que eu posso dizer? Planejar não, eu tenho que aceitar que amanhã eu tenho que acordar esse horário. É tipo isso. Vou botar aqui de prova, olha, Yara. Tá assistindo a live, né, vovó? Ó, aí, quando, por exemplo, o Leandro faz alguma coisa que me magoa, né? Aí ele, na mesma hora, ele acha que eu sou que nem ele. Tipo, hoje ele compreende melhor. Que na mesma hora que eu faço alguma coisa que magoa ele tá de boa. Já eu não sou assim. Na mesma hora ele fica achando que, né, fica brincando e tudo, eu tô ali. Sério, na minha. Eu ainda tô processando, eu ainda tô internalizando aquilo ali. Aí a pessoa fica ali, né? Hoje a gente consegue compreender mais, né? Ficar de boa. Então, assim, como ela falou aqui, amor, ela tá bem melhor. É lógico. Né? Como ela falou aqui que o marido dela é fleumático e ela é melancólica. Então acontece isso, né? Você sente profundamente, ele esquece rápido, às vezes ele quer que você também haja como ele, né? Quer que você perdoa rápido, sendo que você não consegue, né? Mas eu já melhorei bastante, porque antes eu passava até dias, né? Hoje, no mesmo dia, eu já consigo relaxar, né? Aí você vira pra ela assim, aí você falou alguma coisa, aí olha pra cara dela assim, já sai emburrada, né? Aí ela volta, e aí, você tá bem? Fala a verdade. Não, mas é que... Aí começa a se abrir, a falar. E a partir desse momento ela começa a liberar perdão. Né? Então essa necessidade... Enquanto não fala, enquanto o melancólico não fala, ele não consegue perdoar. Fica angústia, fica aquilo apertando, você fica ruminando. Você precisa falar. Você precisa comunicar com o outro. Né? Então, e o outro, ele precisa mostrar para o melancólico uma segurança, né? De que ele pode falar. O fleumático também não gosta de falar as coisas, não, né? Ele sente as coisas, mas ele não é de falar, porque logo ele vai virar assim, mas daqui a pouco eu já esqueci mesmo, pra que eu vou falar? Só que o outro não esqueceu. Só que o outro, se o outro for melancólico, não esqueceu, né? Então, é saber dosar as coisas, né? E seja você colérico, seja você sanguíneo por natureza, você tem que aprender a lidar com esse temperamento seu dentro de um casamento, de um relacionamento, seja no seu trabalho, com as pessoas que também trabalham com você, né? Com seus liderados. Então, a partir disso, você começa a entender. Os temperamentos são importantes para todas as áreas da sua vida. Trabalho. A partir do temperamento, você consegue conhecer o outro, né? Você consegue entender como é que o outro vai reagir, como é que o outro vai agir em determinada situação. Simplesmente pelo olhar, nós conseguimos, na verdade, pelo escutar, né, nós conseguimos perceber qual que é o temperamento do outro. Né? Uns são sanguíneos, outros melancólicos, outros fleumáticos, outros coléricos. Uns são mais difíceis da gente reconhecer assim de primeira, né? Mas a partir de uma conversa, você consegue extrair dele o que ele é. Também, né? Exatamente, né? E tudo é convivência, é aceitação, né? Você aceitar que, peraí, você não é perfeito, né? Como o colérico acha que ele é autossuficiente em tudo, ele não precisa de ninguém. Então o que acontece? E isso também acontece muitas vezes comigo, né? Eu acho que eu não preciso de ninguém, preciso de ajuda de ninguém, quero fazer as coisas sozinho. E isso também vem me delimitando muito, né? E é algo que tem que ser trabalhado. Tudo aquilo que a gente tem como defeito, a gente tem que trabalhar. E tudo aquilo que a gente tem como qualidade, a gente tem que exponencializar, né? Usar aquilo que nós sabemos, aquele conhecimento que nós temos, aquela sabedoria que Deus já nos deu, já nos determinou com aquilo ali. E sermos totalmente doadores para o reino de Deus. E deu branco. E vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Vai ficar salva a live, a gente vai também colocar no YouTube. Vai ficar salva, vai pro... Nem pode então falar. Você se cadastra lá também. Esse nome. Você se cadastra lá nos nossos grupos também, do WhatsApp. Tem um grupo do Telegram, do WhatsApp, viu, gente? Fica no vocês link da bio. Compartilhar da vida de vocês. Não vai fechar. Não, eu tô dizendo assim. Como é, amor? Se você quiser compartilhar no direct. No direct. Os grupos são fechados, os grupos são silenciados, é apenas para receber coisas que nós desenvolvemos para cada um de vocês, com o tema focado sempre em relacionamentos.
Uhum. Então, assim, gente, uma coisa importante também, que agora eu lembrei que eu ia falar. Então, se num momento desse, onde os temperamentos entram em conflito, é necessário aquele que está errado naquele momento reconhecer o seu erro, né, e buscar o conciliamento naquele momento. Não fica aguardando muito, não aguarde passar por outro dia, né? Então, assim, vá dosando aquelas coisas. Se você percebe que uma coisa do seu temperamento afeta muito o outro, procure dosar isso, certo? Procure equilibrar isso para que não fira, não machuque o outro. Porque quando você invade demais o temperamento do outro, a vida, por mais que cada um tenha que equilibrar, tenha que educar, se você invadir demais de forma muito abrupta, a pessoa vai se sentir desconfortável. Sim, né? e igual você olha pra minha cara, você vê uma cara de bravo, né, e fleumático, sem reação. Por quê? Porque é o meu instinto, né, é a minha natureza. Então eu não fico sorrindo toda hora, eu não consigo, eu até tento, né, eu faço os exercícios de vez em quando de ficar sorrindo, não dou conta. Né? E então a gente tem que aprender quem nós somos e aceitar quem nós somos, mas melhorar aquilo que nós precisamos melhorar. Né? Eu aprendi a sorrir, eu aprendi a rir, eu aprendi a conversar. Eu lembrei da coisa do melancólico, né? Tipo assim, a gente não se abre pra todo mundo. Tipo, você... Agora assim, se eu chego num lugar e a pessoa me deixa confortável, aí pronto. Aí foi. Fala como ele taca. Agora, não é assim também não. E agora sim, tem gente que me vê, por exemplo, fulano é metida, né? Que aqui a gente fala assim no Nordeste. Fulano é metida, fulano se acha, fulano não sei o quê. Mas quando me conhecem, vê que não é assim. Porque eu não vou andar nos lugares me abrindo pra todo mundo e tal, não. Agora, se eu me sentir confortável naquele meio que eu tô, aí sim, né? E é isso que nós temos pra hoje. A gente tem que aprender a se conectar com Deus, né? Aquilo que a gente não faz de bom, que não agrada a Deus, não agrada o outro, a gente precisa trabalhar, né? Porque nós não estamos sozinhos neste mundo. Em busca da santidade. E essa busca da santidade nos leva hoje a entender que hoje é dia de todos os santos. E cada santo tinha a sua natureza no seu temperamento, né? E hoje eu te convido a fazer o quê? A buscar a vida dos santos que tem o mesmo comportamento que você tem, né? O mesmo comportamento não, o mesmo temperamento que você tem. E aí você vai ver a vida dele e você vai ver como ele trabalhou aquilo ali e alcançou a santidade. Um colérico também pode entrar no céu, um sanguíneo também, um melancólico também, e o fleumático também pode entrar no céu. Mas como é que eles vão entrar no céu? Educando o seu temperamento, se comportando melhor, trabalhando o que precisa ser trabalhado, buscando a santidade, buscando os princípios, os valores de Deus e sendo aquilo que Deus chamou para ser, seja no seu trabalho, na sua casa, na sua vida espiritual, e é buscar em tudo servir a Deus na sua comunidade, dentro da sua casa, com os dons que Deus te deu. Para de guardar os dons que Deus te deu. Como diz... Colocar a serviço. Como diz a parábola, né, dos dons, o que acontece? O Senhor deixou um dom com um, 5 com outro, 10 com outro, e foi viajar. E quando ele voltou, o que tinha um talento guardou, escondeu. O que tinha 5, não sei se é 5 mesmo, né? Mas ele foi lá e colocou e investiu. O outro tinha 10, multiplicou. E o que ele fez com aquele que tinha um talento e guardou, escondeu? Porque ele sabia que o dono da messe... Será que ele era era bravo. O que ele fez? Por ele saber que o dono da messe era bravo, ele guardou. O que o Senhor fez com ele? Tomou o talento dele e deu para o que tinha mais. E além disso, jogou ele no fogo do inferno, onde haveria fogo e ranger de dentes. Então, que nós hoje abramos o nosso coração, abramos o nosso ser e busquemos Deus em todas as coisas e Ele vai nos santificar. Ele vai trabalhar o nosso temperamento e nós assim seremos pessoas melhores. Amém? Amém? Uma boa noite, obrigada para quem ficou até o final. A live vai ficar salva. Vai ficar salva. Mande para quem você quiser, para seus amigos, para seus familiares. E aí, comentem lá no vídeo da live. Comente lá no vídeo da live o que você achou, o que você entendeu, o seu comportamento, o seu temperamento, se vocês gostaram ou não gostaram. E Deus abençoe a cada um de nós. E até mais. Até Tchau, mais, gente. se Deus quiser. Até a próxima. Deus abençoe.